Olha, no meio de todo aquele circo, a corregedoria é o mínimo do mínimo do mínimo, porque ali tem elementos suficientes com imagens para uma suspensão de mandato mesmo, porque é uma cena lamentável de comentar, sem nenhum propósito, um circo, por interesses puramente particulares, nenhuma reivindicação pensando no país. Ontem eu ouvi em todo meio todo aquele debate, até ouvi em uma das conversas de Space que eles fizeram também, a possibilidade de usar como argumento que a esquerda, o PT, já fez esse tipo de obstrução, de ocupar a mesa diretora. Gente, pelo amor de Deus, isso nunca aconteceu. Quando aconteceu a obstrução, a ocupação de mesa diretora, dentro do contexto da votação da reforma trabalhista, é dentro de um contexto de trabalho. Uma votação estava acontecendo ou para acontecer, a obstrução, que é um instrumento legítimo, aconteceu dentro de um debate de algo que aí sim era crucial para o país, reforma trabalhista. Não precisa dizer muita coisa, a gente está falando de trabalho. Não é possível que alguém razoável faça uma comparação com uma ocupação completamente sem propósito, por interesses absolutamente particulares, uma imposição goela abaixo da sociedade de um tema que não diz respeito, não é interessante para a sociedade, ela já manifestou essa vontade. Então, a corregedoria é o mínimo, e para esses três, papéis ridículos, sabe? Um parlamentar eleito obstruir a passagem do presidente da Câmara como se fosse um garoto de escola impedindo o outro coleguinha de entrar na sala, é ridículo. Isso é coisa para suspensão direto, porque isso diz muito sobre a maturidade para exercer um mandato parlamentar. Então, a corregedoria é o mínimo, e eu acho que o mínimo que realmente que se espera é que o resultado disso não seja uma conversa daqui, uma conversa dali, um acordo, e que esses parlamentares saiam incólumes, sobretudo esses principais protagonistas, a suspensão, perda de mandato, tem que ter uma punição que mostre que o parlamento brasileiro é sério e que a democracia brasileira é séria. Muito importante esse destaque que o Ronilson traz, né, professor, para a gente entender efetivamente o que se está acontecendo. O Ronilson destacando a questão da obstrução, que sim, existe, mas no caso são aqueles discursos longos, tentar atrapalhar as atividades lá, aquilo que está previsto, protestos físicos, assim no caso, por isso que eu quis destacar esses três, impedindo o presidente da Câmara a sentar na própria cadeira. Isso é atípico, isso exige suspensões mais específicas. Nesse caso da corregedoria agora, eu queria te ouvir, professor, ainda nessa linha de explicar certinho como as coisas funcionam lá no Congresso. O Ronilson citou que no caso dos três daria até para ir para uma suspensão mais direta. O que a gente tem exatamente agora com esse envio para a corregedoria? Um primeiro passo para uma possível perda de mandato, e o que já poderia ter sido feito antes disso? O que a gente pode entender em termos de tempo desse processo e como ele está sendo usado para essas punições? Perfeito, Natália. Existem duas hipóteses, né? Uma seria o Hugo Mota, como presidente da Câmara, ter enviado diretamente para o Conselho de Ética uma denúncia, como ele fez, por exemplo, no caso do Glauber Braga, né? Como foi feito no caso do Glauber. E teve um outro caso recente que também a presidência da Câmara enviou direto. A minha sensação é que o Hugo Mota manda para a corregedoria porque o alvo dessa vez dessa atitude fora do Código de Ética foi contra ele, presidente, ou seja, essa turba de deputados que fez esse espetáculo dantesco, ela atingiu o próprio Hugo Mota. Então, me parece que o Hugo Mota, para não dizer que ele encaminhou por vingança uma medida diretamente ao Conselho de Ética, ele encaminha para a Corregedoria para que ela pudesse tomar essa decisão de encaminhar ou não os processos para o Conselho de Ética. Mas, posto isso, vamos lá. Primeira questão, todos esses deputados não tinham que ser simplesmente julgados ou suspensos, eles têm que ser expulsos do Congresso. O que essa turma que está aí na tela, esse grupo de aproximadamente 50 a 60 deputados fizeram, é inaceitável numa democracia, Natália. Isso é uma situação que, se a gente pudesse definir de uma forma simples, o que aconteceu? Um grupo de deputados que se comporta como milicianos tomou de assalto a mesa do Congresso, o Congresso, e fez um sequestro. Falou aqui, e assim, a gente lembra que o Congresso, né, a gente costuma dizer que é a casa do povo.
Então é como se essa turma, Natália, tivesse sequestrado as nossas casas, de todos e cada um dos brasileiros. Né? Simbolicamente é isso que eles estão fazendo. E esse sequestro, eles puseram um resgate na mesa muito claro, com 3 pontos. Um é a anistia para o líder dessa quadrilha, que está preso, né, com prisão domiciliar, e eles querem que seja solto e liberado de qualquer responsabilidade. É o Jair Messias Bolsonaro. O segundo ponto é o que o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro já tinham falado. O Flávio Bolsonaro falou: se for preciso, a gente joga uma bomba atômica, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica no Brasil para conseguir o que quer, que é a anistia para o pai dele. E o Eduardo Bolsonaro falou: se o Brasil virar terra arrasada, tudo bem se eu conseguir cumprir a minha vingança. Ou seja, o segundo ponto é uma vingança. Eles querem um impeachment no Moraes. Por quê? Porque Moraes é o juiz que está tentando investigar e julgar essa quadrilha que tentou sequestrar o país. Então, vejam que interessante, né? O primeiro ponto é tentar liberar o líder da quadrilha que está preso, o segundo é punir o juiz que tenta julgar essa quadrilha que tentou dar um golpe de Estado e agora trai a pátria. E o terceiro item, muito inteligentemente, é um combinado com o Centrão, que é acabar com o foro privilegiado, não pela razão original dele, mas para tentar livrar todos os deputados das investigações que o ministro Flávio Dino no Supremo está fazendo. Agora, para fazer isso, eles fizeram esse espetáculo horroroso. A gente viu uma deputada usando a própria filha bebê, que ela era muito fofa, usando a própria filha bebê como escudo e se vangloriando disso. Vimos um deputado como o Ronilson lembrou, agindo como leão de chácara, botando a perna e falando quem passa, quem não passa. E para assim, escândalo geral, ontem o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que deveria ser o primeiro a ser expulso do Congresso, falou: fui eu que mandei. Assim, como se fosse o líder dos sequestradores que ocupou o espaço, ele botou o leão de chácara lá e falou: pergunta para mim se é para liberar ou não a passagem. E chegou às tantas que o Hugo Mota queria passar e o leão de chácara perguntou para os outros: olha, posso liberar? Não, espera, não. Nesse nível. Né? Então, assim, essa é uma outra cena. Outra cena era um deputado, obviamente, sob efeito de grande quantidade de estupefacientes, se segurando nas suas próprias pernas. O outro eram aquelas situações mais bizarras que a gente vê, Marcos Duval, o outro se acorrentando no Senado, ou o pior, os mais perigosos que querem o colapso, como o Van Hatten, que se atua de uma forma proto-fascista, dizendo, é como aquele bandido que se emancipa e diz aqui ninguém passa. Então, termino com isso, Natália. Esse espetáculo, esse sequestro não pode ficar impune. Essas pessoas precisam ser punidas. Mas a gente fala essa loucura toda, né? Parece o Sanatório Geral. Eu lembro daquele programa A Casa dos Desesperados do Serginho Malandro, que era uma coisa escatológica. Isso que eles transformaram o Congresso mediante sequestro, chantagem e extorsão. Isso pode parecer loucura, mas tem método. Esse é o objetivo deles: causar esse impacto, chocar, para a partir daí conseguir impor o que eles querem, as suas medidas de chantagem, extorsão e sequestro do Congresso. Muito triste, muito lamentável, esses deputados todos têm que ser punidos e expulsos. E não só esses 14, tem mais gente. Se o Congresso não fizer isso, e a tendência é possivelmente que se busque um acordo, daqueles lodos, estes barros. Mais uma vez a impunidade vigora e essa turma vai sentir à vontade para daqui a um mês ou 2 voltar a fazer esse tipo de espetáculo. Lamentável. Não, e a gente entender os retornos, as respostas a essa bagunça com método. Só para a gente amarrar essa parte da discussão aqui, Ronilson, eu queria te ouvir, inclusive, sobre as respostas em termos políticos que a gente está tendo a isso tudo, né? Nas falas, inclusive, do presidente Lula, quando ele estava comentando aquelas imposições ligadas ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, falou que quem merecia impeachment, no caso, seriam esses deputados e senadores, chamando de os verdadeiros traidores da pátria. O que a gente está tendo de resposta institucional para a gente amarrar aqui rapidinho disso que a gente está vendo hoje, que, como o professor aponta, tem um ponto de simbologia muito grande também? A principal resposta, obviamente, vem do governo com relação a bater muito forte, uma crítica muito forte, óbvia, né? Com relação a esse descalabro, como bem descreveu o Beto, um sequestro do parlamento, mas também muitas instituições, né, de defesa da democracia, com várias manifestações, seja por carta, por notas de repúdio, seja por críticas abertas nas redes sociais.
seja de uma pressão ao Congresso, à presidência do Congresso, para que haja uma punição exemplar, expulsão, suspensão, todo o processo que é necessário e o que for necessário para responsabilizar todos aqueles e aquelas, né, que protagonizaram esse papel ridículo. Então, o governo está muito atento, e isso, obviamente, coloca, sobretudo a extrema-direita, cada vez mais nas cordas, porque não conseguiram e não vão conseguir o que querem. Definitivamente não tem apoio popular, porque essa é uma questão importante. Todo esse circo não cria mais endosso, não cria mais engajamento, pelo contrário, cria ojeriza. Você viu muitos parlamentares tentando fazer um caminho de volta, reconhecendo excessos, aquilo que eles viram como excesso, né? Porque para a gente tudo foi um excesso, mas reconhecendo aquilo que eles viram como excesso, tentando fazer algum caminho de volta, e aqueles que sabem que não tem caminho de volta, mesmo se quiser voltar, não tem mais como voltar, não tem outra volta senão suspensão e punição. Então, esses vão radicalizar até o fim, construindo narrativas em torno daquilo como se fizessem alguma coisa em defesa da democracia. Então, as respostas estão ali, aí, né? A resposta da OAB, a resposta das instituições de defesa da democracia e respostas muito duras do governo que exige e fazem conjuntamente uma pressão junto à presidência do Congresso para que isso não passe de maneira incólume.